Jeffrey costumava acreditar que os animais não eram diferentes dos humanos, vivenciando uma ampla gama de emoções, como alegria, raiva, tristeza e felicidade. Agora ele está mais convencido ainda de que os humanos são apenas um outro tipo de animal. Jeffrey, quando nasceu, tinha uma deformidade em sua perna esquerda. Ela era estranhamente curvada, e conforme meses e anos se passavam, essa anomalia ficava cada vez pior e mais evidente. Seus pais não sabiam o que fazer com o pobre garoto. Eles não encontraram nenhum tipo de cura para ele. E então, eles decidiram abandoná-lo nas ruas, motivados também pela crença de que aquilo podia ser uma punição divina pelos seus pecados. Jeffrey Bonavita ficou desamparado nas ruas, até que um diretor de um zoológico o encontrou e o acolheu. Ele cresceu entre as criaturas do zoológico e seu medo do abandono foi diminuindo ao longo do tempo. Até os animais mais ferozes ficavam mais calmos perto dele e demonstravam um grande afeto. Seu conhecimento e sua relação com os bichos fez de Jeffrey o melhor cuidador do zoológico. No entanto, os traumas de sua infância ainda o abalavam. Surgiram boatos de que ele tinha poderes malignos que lhe davam o dom de controlar os instintos das feras que o cercavam. Apenas a presença dos animais já não era suficiente para atrair visitantes. Por isso, o diretor decidiu criar espetáculos e show com os animais, seguindo as tendências populares. Jeffrey seria a escolha perfeita para treiná-los e apresentar as atrações. Isso pesava a consciência de Jeffrey, porém, ele tinha que fazer isso mesmo assim, pelo bem maior de seus companheiros. E então, Jeffrey subiu ao palco. O espetáculo foi magnífico. Sua interação com as feras e sua aparência altamente peculiar cativaram imensamente o público. Porém, a concorrência era alta. Outras atrações de outros lugares estavam cada vez mais à frente. O zoológico perdeu visitantes para um circo próximo, o que significava ter que fazer números cada vez mais arriscados e perigosos para recuperá-los. Jeffrey não queria pôr ele próprio e nem os seus bichos queridos em risco, e sua cautela e sua proteção aos animais irritavam o diretor. Os animais lutavam para se adaptar às novas exigências do diretor. Porém, o treinamento era árduo, forçando os animais a agirem de maneira não natural. Jeffrey ainda persistia em alertar o diretor e tentar fazê-lo mudar de ideia. Seus esforços foram inúteis, e como castigo, ele foi colocado em uma jaula e passou a ser tratado de forma cruel, como se fosse mais um animal domesticado ao lado dos outros. O zoológico começou a fazer mais pressão e continuou promovendo espetáculos arriscados. Jeffrey não era mais o treinador de animais, e sim parte do show. Haviam correntes nos tornozelos de Jeffrey, e o diretor dizia a todos que isso se tratava apenas de uma parte estética crucial para as atrações, e que não havia nenhum tipo de abuso da parte deles. Essa justificativa vazia já satisfazia o público. Aliás, as pessoas sequer questionavam mais sobre a realidade por trás das cortinas. Elas apenas se maravilhavam com a possibilidade de assistir tão de perto os bichos ferozes. O público estava cada vez mais exigente em busca de mais emoção. As atrações eram surpreendentes, mas rapidamente perdiam a graça. O zoológico sempre conseguia criar shows mais impressionantes ainda, satisfazendo momentaneamente o público que voltaria com expectativas ainda maiores. Porém, um dia antes de uma nova apresentação começar, as jaulas haviam sido abertas, deixando os visitantes assustados. Mas naquele momento, as feras atacaram os visitantes, ceifando a vida de boa parte deles. Os funcionários foram mortos por elas, e por fim, também o diretor. Jeffrey e todos os animais fugiram. Assim que a amiga partiu, aquele diário bizarro forneceu a explicação perfeita para os sintomas de Ivy, e os presentes do Itiano a levaram para um lugar distante. Em uma pequena cidade, Ivy e Edith eram irmãs gêmeas siamesas. Todos os habitantes as conheciam e as apelidaram de irmãs inseparáveis. No dia de seu nascimento, ambas foram consideradas fadadas a uma
prematura pelos médicos. Porém, seus pais jamais as abandonaram e então decidiram dar o melhor que podiam para cuidar delas. Durante a infância de Eve e Edith, a alegria e a harmonia dentro de sua casa foram gradualmente substituídas por um silêncio ensurdecedor por causa da pressão e por causa da crueldade do mundo ao seu redor. Eve desejava profundamente ser livre de Edith, porém, para isso, ambas deveriam ser submetidas a uma cirurgia de separação arriscada. Sua família tinha medo de que algo ruim acontecesse, porém Eve, com muita teimosia, persistiu em sua decisão. 6 dias após a cirurgia, Edith sofreu com uma grave infecção e eventualmente isso a levou à morte. E Eve ficou com complicações que poderiam tirar da sua vida a qualquer momento. No entanto, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes entre as duas. Agora que Eve não estava mais de costas para sua irmã, ela pôde olhar para seu rosto pela primeira vez, o que a fez sentir uma conexão antes nunca sentida. No momento em que a alma de Edith deixou seu corpo, Eve sentiu como se parte dela tivesse deixado a vida também. Eve recuperou-se de suas limitações advindas da cirurgia e conseguiu ter uma vida normal, saudável e tranquila. Ela estudou em uma instituição fora de seu país, demonstrando muito talento e paixão por aquilo que fazia. Além disso, tornou-se amiga de uma garota que compartilhava de um mesmo destino. Sua amiga tinha um profundo interesse pela cura espiritual, enquanto Eve era fascinada pela ciência das almas. Ela acreditava que se as almas e as mentes pudessem ser calculadas e explicadas de maneira muito precisa, este conhecimento poderia preencher o seu vazio mais profundo. Sua amiga não acreditava muito nessa ideia, porém, surpresa com alguns estudos que Eve havia lhe apresentado, ela passou a apoiá-la e ajudá-la, aproveitando sua experiência em psiquiatria para fornecer a Eve maior compreensão à mente humana. No entanto, enquanto suas pesquisas progrediam, Eve começou a experienciar perdas de memória e sonhava com coisas peculiares durante as noites. Durante esses sonhos, ela sentia a sensação de que estava viajando no tempo. Sem esforço nenhum, ela saltava de um passado quase esquecido e muito distante para o presente. Neles, ela via como era a Terra muito antes de qualquer civilização, com uma enorme natureza, águas cristalinas e o ar puro. Este fenômeno não durou muito tempo, e após o término de suas pesquisas, sua amiga partiu. Pouco a pouco, aquelas sensações estranhas foram embora, até que Eve encontrou um diário e alguns documentos que apresentavam muitas explicações sobre os seus sonhos e suas perdas de memória. Os documentos eram de um autor altamente qualificado, porém, o que estava escrito ali mais parecia com uma completa loucura. Eles falavam sobre uma entidade ancestral que viajava pelo universo e no tempo e se fazia presente dentro das mentes daqueles que o seguiam. Eve, fascinada e completamente obcecada, se entregou de corpo e alma a essa nova esperança. Ela via que tinha se transformado em uma criatura totalmente bizarra e inexplicável, com 3 enormes olhos e fazendo sons desumanos com sua garganta. Mesmo com toda essa estranheza, Eve aceitou isso não como uma maldição, mas como um presente. Ela desapareceu, e ninguém de sua escola jamais poderia saber para onde ela foi. Sob os holofotes, ela sempre foi um cinza apagado, até que encontrou aquele traço vermelho. Quando a mulher com o símbolo de carneiro pintado entre as sobrancelhas batesse gentilmente no provador, tudo seria reescrito. Desde o nascimento, o destino de Sangria sempre foi o sofrimento, pois sua mãe havia tomado um líquido suspeito na gravidez, que era parte de um ritual maligno. Sangria cresceu no teatro, onde era explorada, sendo vista apenas como um meio de ganhar muito dinheiro. Em sua casa, ela era espancada e abusada pelo seu próprio pai, que a via apenas como um mero objeto. Além disso, algumas vezes ele chegava a deixá-la presa dentro de um armário, onde ela ficava por horas sem poder sair. Nos palcos, ela não ganhava a devida atenção, sendo praticamente a parte mais invisível do teatro. Até que depois de alguns anos, ela conheceu uma mulher que tinha um símbolo de carneiro pintado perto de seus olhos. A mulher misteriosa apareceu em seu camarim, o que chamou a atenção de Sangria, pois ela parecia uma oportunidade de uma mudança em sua vida.
Porém, no teatro, os atores eram proibidos de ter qualquer tipo de contato direto com o público fora das apresentações, o que significa que não era uma boa ideia Sangria aproximar-se dessa mulher misteriosa. Seu pai descobriu e a castigou de maneira muito severa, deixando-a trancada no armário onde ela costumava ser presa durante a infância. Enquanto ela estava ali, repetia para si mesma as palavras daquela mulher. A dor é o caminho para o renascimento. Ela disse isso inúmeras vezes e, utilizando um objeto cortante que estava ali dentro, ela fez uma ferida em si mesma e na porta do armário, ela fez uma mancha de sangue. Na mesma noite, uma espécie de ritual maligno aconteceu. A mulher misteriosa estava no meio dele, com várias velas ao redor, iluminando seu rosto, e um cordeiro foi sacrificado. O ritual bizarro tinha o objetivo de invocar uma divindade desconhecida, que iria conceder um talento extraordinário a Sangria. No entanto, em sua próxima performance, algo caótico aconteceu. Ela performou o Canto do Cisne e foi aplaudida como jamais antes em sua vida, o que fez os seus sentimentos dispararem. Sua emoção por finalmente ser amada era tamanha que era como se seu coração estivesse em chamas. Por esse motivo, toda aquela magia saiu de seu controle, fazendo com que tudo ao seu redor começasse a queimar. Nenhum dos espectadores saiu vivo. Tudo havia se transformado em cinzas. Uma sombra podia ser vista em meio ao fogo, como se o espírito maligno da tragédia estivesse presente ali. A civilidade e a moralidade foram enterradas antes do amanhecer. Enquanto caminha sozinho pela nevasca, Itáqua há muito tempo se esqueceu a quem ele vigia durante a longa noite. Em uma terra fria e isolada, crenças cruéis condenavam inocentes. No resto da civilização, a caça às bruxas já estavam começando a desaparecer. Porém, no extremo norte, essas acusações espalhavam-se como um vírus. Essas crenças eram sustentadas com o propósito de manter suas terras puras, seja lá o que para eles isso pudesse significar. Os habitantes tinham a seguinte crença: se uma mulher vive uma vida desastrosa é porque é rodeada de demônios. Se age de maneira discreta é porque esconde algo. Se não pudesse ter filhos, é porque seu coração era maligno e depravado. Se de seu ventre nascesse uma criança, é porque ela carregava o filho de um demônio. A esposa de Norrel, um morador da região, deu luz a gêmeos. Um deles aparentemente nasceu sem vida. Com medo de serem perseguidos, os pais foram obrigados a mentir que tiveram apenas um filho, enquanto aquele que supostamente estava sem vida foi largado no meio do frio da floresta. No entanto, após sua mãe deixá-lo para trás, a criança recuperou seu fôlego. Surpreendentemente, o recém-nascido sobreviveu, e uma mulher chamada Largueta, que passava por ali enquanto fugia de alguém que a perseguia, o resgatou e o levou embora para longe da civilização. Ela o criou como se fosse seu filho. Infelizmente, a paz não poderia durar para sempre. O garoto cresceu e se tornou um adulto, até que sua mãe adotiva foi atacada por desconhecidos que a acusavam de ser uma bruxa. Ele não entendia o que estava acontecendo, afinal ela não era uma pessoa ruim e não estava fazendo mal a ninguém. No entanto, ele percebeu que um dos homens que estavam a levando embora tinha uma aparência quase idêntica à sua. Ele tentou salvá-la depois de sua captura, porém já era tarde demais, pois ele percebeu que ela foi submetida a métodos extremamente cruéis de tortura, o que o fez tirar a vida daquele cujo rosto era idêntico ao seu. Ela já não estava mais viva, o que restava era apenas atravessar a fria tempestade de neve e levar o seu corpo de volta para enterrá-lo próximo à sua casa. Ele a prometeu que não deixaria mais ninguém invadir o seu território. Toda essa crueldade o fez enlouquecer e perder a sua identidade. Ele perdeu sua humanidade e deixou para trás o seu nome e toda e qualquer civilização, tornando-se um espírito vingativo que vaga pela nevasca em busca de punir as pessoas por aquilo que fizeram com ele. Sua felicidade, moralidade e bondade ficaram para trás, enterradas junto com a sua mãe. Porém, ele já nem lembrava mais dela e nem de quem um dia ela foi
e quem ele busca proteger. É quase como se aos poucos a sua mente ia se apagando e se tornando papel em branco, sem absolutamente nada, sem identidade, sem memórias, sem sentimentos, apenas um profundo vazio. Ele se condenou a andar sozinho e sem rumo, vagando e vagando sem encontrar descanso. Este foi o primeiro episódio de Como Eles Se Tornaram Monstros. O objetivo da série é falar sobre o porquê os Hunters são como são hoje, já que a maioria deles não nasceram dessa forma, mas sim como pessoas completamente normais que se transformaram em criaturas assustadoras depois de um evento trágico. Eu estou seguindo uma ordem, começando dos mais recentes até os mais antigos. Só que, por enquanto, eu estou evitando falar sobre os Hunters que têm uma dupla identidade, aqueles que foram sobreviventes também. Isso porque eles estão muito presentes no modo história, e eu estou guardando essas informações para um vídeo só sobre a história principal do jogo. Dito isso, no próximo episódio falaremos dos próximos Hunters da lista, que estão aparecendo agora na sua tela. E claro, futuramente falaremos também sobre os sobreviventes. Agora eu irei encerrar esse vídeo. E até a próxima.